Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Júlia Santana e sejam bem-vindos ao meu canal. Breve explicação do porque eu tô aparecendo assim, com o cabelo assim, e porque eu tô falando assim, é porque já é meia-noite. E eu decidi lavar o cabelo agora. Tava com a mente inquieta e a cabeça coçando e eu falei, eu vou lavar o cabelo. Era pra eu ter feito isso? Não. Tá chovendo, eu tô com a voz assim porque eu saí de uma semana muito difícil, porque eu fiquei muito doente e eu tô me recuperando. Não era pra fazer isso, mas enfim, na hora que a gente tá inquieto, a gente não pensa muito nas coisas. E eu só queria paz. E quando eu lavo meu cabelo, eu me sinto bem. Como eu tô com a mente muito inquieta, eu decidi gravar esse vídeo. E eu tô falando baixo, eu não sei se eu já falei que é meia-noite. Eu tô com a mente muito, muito inquieta. Um turbilhão, assim. Tanto que eu não tô nem lembrando das coisas que eu tô falando. E eu decidi gravar esse vídeo pra poder extravasar. Porque eu tô muito inquieta a respeito de uma situação, né? Porque esses dias, por estar doente, eu não consegui ser produtiva. Isso me deixou muito triste, porque eu tava com um planejamento pra essa semana, pra escrever 3 capítulos, focar bastante na escrita, e aí fiquei derrubada. Então eu não consegui fazer nada. Isso me deixou muito, muito triste. E eu tô com uma meta de terminar de escrever esse livro, né, que é o Projeto S, até dezembro. E eu queria muito, muito, porque já tem muito tempo que eu tô com esse livro engavetado. Não era nem pra ser um livro, no início era pra ser um one shot, e aí depois seria um conto, e aí depois se tornou uma novela, e agora um romance de fato. Então foi um livro de muitos processos até se tornar o que ele tá sendo agora, e eu não tô conseguindo produzir isso, tá me deixando muito triste. E aí eu decidi gravar esse vídeo baseado num vídeo da Fá que eu assisti, que eu fiquei pensando muito nele, que era um vídeo falando sobre por que os autores não deveriam desistir. Autores, artistas, enfim. E esse vídeo me deixou muito, muito pensativa, porque a Fá, ela até comenta de algumas questões sociais, mas muito, muito superficialmente, porque o foco do vídeo não era esse, era mais falar sobre a arte e tal. Mas o vídeo me deixou muito reflexiva a ponto de, obviamente, né, como cada um tem suas experiências, eu tenho as minhas, tenho muitas, eu decidi trazer, eu pensei, né, no meu âmbito, que era um pouco do social, um pouco, enfim, bastante do social, tudo acaba sendo social no final das contas. E como isso também é um motivo pra gente pensar em desistir. Não uma justificativa da desistência, às vezes sim, mas é a forma como cada um lida com isso. E eu não tô aqui pra gravar um vídeo falando pra, olha gente, eu vou ensinar vocês a lidar, porque é muito difícil, é muito relativo, é muito pessoal, então como é que eu vou ensinar alguém a lidar com isso, sendo que nem eu sei lidar completamente? Só vai ser um vídeo de desabafo, um bate-papo. E eu espero que vocês gostem de formatos assim, que eu pretendo trazer também. O que eu tô me referindo, basicamente, é porque a gente sabe que ser autor, eu vou falar muito de ser autor, porque é minha área. A gente sabe que ser autor no Brasil não é fácil, assim como ser professor, ser artista no geral. E um dos maiores problemas que eu ando enfrentando quanto a ser autora é simplesmente o fato de existir como pessoa. Isso é muito difícil, porque quando eu era criança, né, eu acho que todo mundo quando é criança, a gente não entende o valor de determinadas coisas, porque a gente é tão simples e o mundo poderia muito bem ser assim. Nossa, numa utopia, assim, um sonho, o mundo poderia ser assim, o mundo poderia ser simples, mas não é. Quando a gente é criança, a gente não entende o valor do dinheiro. A gente não entende por que pessoas diferentes são tratadas de maneiras diferentes. Por que existe brinquedo de menino e brinquedo de menina. A gente não entende essas coisas, porque nosso cérebro é simples, a nossa existência é simples, então a gente não precisa de fato entender a complexidade daquilo, a gente só vive. Mas aí quando eu comecei a envelhecer, eu comecei a entender que o dinheiro, ele é muito importante. E não só, óbvio, né, para questões básicas, você ter comida, você ter um transporte para se locomover, enfim, questões básicas, óbvio, são de suma importância, mas dentro da nossa sociedade a gente começa a ver como o dinheiro ele é importante para trazer dignidade. Sem dinheiro você não tem dignidade nenhuma, porque sem dinheiro você não consegue sair pra um lugar que você gosta, você não consegue ver um filme que você gosta, você não consegue comprar uma roupa que você acha bonita na loja. Então o dinheiro ele traz dignidade. Isso é muito triste, porque a dignidade deveria ser uma construção, como é filosoficamente, sabe? Uma construção, assim, de vários aspectos do ser humano. Mas no final das contas, acaba sendo muito sobre dinheiro. Isso é muito triste, porque nesse meio da escrita, né, a gente entra
pensando que, pô, vai ser um sonho que eu vou realizar, vai ser uma coisa que eu vou fazer e vai ser incrível. E aí, pá, dinheiro. E isso acaba com tudo. Acaba com tudo. Comentei por alto no último vídeo que eu tive uma experiência ruim com a editora, né, que publicou meu livro. E uma das principais questões foi o dinheiro. Porque a editora veio com a proposta, né, trouxe pra mim, tanto contratualmente quanto o que elas divulgam aí no Instagram, que são uma editora tradicional. E na primeira oportunidade, olha lá, eles pedindo dinheiro. Então, isso, infelizmente, é uma coisa que os autores enfrentam. Você começa a pensar se você não é digno daquele trabalho, sabe? Se você não é digno daquilo, porque você não tem dinheiro pra investir. E você vê outras pessoas que às vezes, honestamente, não são excepcionais ou são só pessoas fazendo mais do mesmo e elas têm um baita dinheiro pra investir e aí você fica se sentindo um nada. E isso também é uma grande questão nesse meio. Comparação. Sempre vai haver comparação, não tem como não haver comparação. E eu vejo muitas pessoas compartilhando desse discurso que, poxa, eu sinto muito, eu não gosto, eu odeio esse discurso de meritocracia. Ah, porque fulano mereceu. Gente, a partir do momento que você considera que alguém merece alguma coisa, você está também considerando que alguém não merece. E esse alguém, na maioria das vezes, é só alguém que é diferente de quem merece. Alguém que tem uma realidade diferente, uma condição diferente. E o conceito de merecimento é muito pessoal. Por isso que meritocracia não existe. Porque o conceito de merecimento, pra mim, pode ser uma coisa. Pra você pode ser outra. Então não tem como a gente chegar a um consenso pra medir quem merece e quem não merece. E a gente sabe que esforço não é recompensado. Na vida real, o esforço ele não é recompensado. Porque tem gente que se esforça pra caramba e não ganha nada. Tem gente que não se esforça nada e ganha tudo. Não há como medir se essa pessoa que ganha tudo merecia ou não, se a pessoa que não ganha nada também merecia ou não. Não tem como medir. Então esse discurso de, ai, porque fulano mereceu. Gente, péssimo discurso, péssima forma e mais um motivo pelo qual as pessoas também desistem muito, porque elas pensam que elas não merecem. E não só pensar, mas elas são mostradas que elas não merecem. Eu digo, por experiência pessoal, eu fui convidada para participar do meu primeiro evento literário. Foi um convite incrível, pra mim foi uma experiência incrível, mas dentro desse contexto eu me senti muito pequena. Foi o meu primeiro evento. Não era o primeiro evento de outros autores. Os outros autores pareciam muito mais confiantes. Eu, óbvio, fui lá pra falar sobre o meu trabalho, tentei mostrar quem eu sou, mas você ainda se sente muito pequena em comparação a quem já tá há mais tempo, a quem já é mais conhecido. Então você fica se comparando. E você fica se perguntando, será que eu merecia estar nesse lugar mesmo? E além, né, de questão, assim, falei de questão social no quesito financeiro. Mas a gente sabe que existem outras questões sociais que são, infelizmente, muito recorrentes, né? Eu sou uma mulher. Eu sou uma pessoa negra, parda. E isso é muito difícil. Nesse evento que eu participei, eu estive numa mesa, né, conversando com 2 autores brancos. Eram 2 homens brancos. Eu digo que, de início, eu pensei que seria uma coisa muito boa. Que seria algo muito legal. Não tô falando das pessoas, não há nenhum problema com as pessoas, enfim. E eu pensei que seria muito legal porque, poxa, eu vou estar no meio deles, eu serei igual a eles. Porque a gente sabe que, infelizmente, quando a gente propõe mesas em feiras literárias e tal, a gente vê muito de autores iguais sentando com seus iguais para conversar sobre coisas de iguais. Isso é insuportável. Eu não gosto disso. Eu tenho essa ideia de que, tipo, poxa, tinha que botar as pessoas junto para falar sobre coisas em comum e tal. Geralmente tem muita essa separação quando se trata de pessoas negras. Literatura negra é uma separação, sabe? Parece uma segregação e eu não gosto desse conceito. E aí eu pensei, pô, vai ser legal porque eu vou estar no mesmo lugar que eles, eu vou estar, sabe? Vou ser igual a eles. Não foi assim que eu me senti. Eu conseguia ver que eu era diferente. Eu conseguia ver que eu era a única mulher da mesa. Eu conseguia ver que eu era a única mulher negra da mesa. Então, no final das contas, não é assim. Eu não sei o que falta ainda na nossa sociedade para que isso consiga fazer com que todo mundo se sinta acolhido e igual. Mas falta muita coisa ainda. Porque se teve uma coisa que eu não me senti foi igual. Eu pensei que eu me sentiria, mas eu não me senti igual. Eu não quero ser igual. Eu não vou mentir. Mas
Não sei se sentir igual é a palavra. Não é o que eu queria sentir. Eu queria sentir suficiente. Acho que essa é a melhor definição. É você querer estar num lugar e você se sentir suficiente. Você não achar que precisa ser igual ao outro para poder se sentir bem. E não foi o que eu senti. Não me senti suficiente. Isso acontece com muita frequência. E também, mais um motivo pelo qual as pessoas elas desistem. Porque elas não se sentem suficientes, elas não se sentem vistas. E é um mundo muito difícil. Eu falo muito sobre essas questões, eu debato muito, sou uma pessoa muito questionadora. Mas eu sei que eu não vou mudar o mundo. Eu posso mudar as pessoas ao meu redor, posso mudar o máximo de pessoas que eu conseguir atingir, mas o mundo eu não vou conseguir mudar. Talvez venham pessoas com dinheiro, relevância e pensamentos bons a respeito de vamos mudar o mundo. Eu espero muito que essas pessoas venham antes de eu morrer, mas infelizmente agora eu sei que eu não sou uma delas. Posso ser no futuro, mas agora eu sei que eu não sou. A gente vai reclamar, a gente vai falar, a gente vai abrir a nossa voz e o nosso coração sobre essa situação. E no final das contas a gente só vai tomar um tapinha no ombro e falar, sinto muito. E não vai mudar nada. Não era pra ser sobre isso. Quando um autor ele tá escrevendo um livro, ele tá escrevendo um livro. Ele quer que leiam o livro dele. Ele não quer ser analisado como se é mulher, se é homem, se é negro, se não é, se é LGBT, se não é. Ele não quer ser analisado dessa forma. Ele quer ser analisado pelo que ele escreve, pela obra dele. Mas a gente, atualmente, tá num mundo tão... que as pessoas estão tão vibradas na internet que elas precisam ver quem é que tá escrevendo. E se o autor não for agradável aos olhos, eles não vão comprar o livro. E um mundo que isso é insuportável. O autor ele tem que saber falar sobre o livro dele. Tem muita gente tímida que escreve, não consegue falar sobre o livro, mas a pessoa tem que se esforçar para poder falar sobre, porque quem não é visto não é lembrado. Olha só, que mundo legal. Então a pessoa ela precisa sair da zona de conforto para poder divulgar o livro, porque senão ninguém vai comprar o livro. Porque as pessoas não compram, assim, dificilmente compram o livro pelo livro. Elas compram um livro pelo autor ou por quem está recomendando. E se essa pessoa é agradável aos olhos, agradável aos ouvidos, então, olha só, a galera vai comprar. Então é um mundo muito complicado. E a gente sabe que existem muitas questões que fazem com que as pessoas demorem de chegar até lá, demorem de subir, dificultam o caminho dessas pessoas, aumenta a caminhada. N questões, N experiências que eu já tive com isso. Ser mulher, ser negra, isso é muito chato. E é recorrente. E é triste. É muito triste porque eu tô de mãos atadas, eu não posso fazer nada a respeito disso. E isso é uma coisa que eu penso constantemente. É uma coisa que eu sempre tô conversando com as pessoas. E trazendo todas essas questões, talvez você fique se questionando do porquê eu ainda escrevo. Que é um questionamento muito válido. Tenho muitas reclamações a fazer, muitas, sobre muitas coisas. Nossa, nem comecei ainda a falar do mercado editorial, eu nem vou falar nesse vídeo. Mas eu tenho muitas reclamações a fazer, muitas opiniões sobre muitas condutas dentro do meio literário, muitas condutas de leitores, muitas condutas de autores. E por que eu continuo escrevendo se é uma grande bosta? Porque eu amo o que eu faço. Não tem outra explicação. Eu amo o que eu faço. E eu convivo com a ansiedade desde sempre. A depressão desde os meus 12 anos. Diferente do que muita gente pensa, de como muita gente define, eu gosto de definir dessa forma, talvez você se identifique de outra. A depressão, pra mim, comigo, nunca foi sobre tristeza. Claro, eu tinha momentos de tristeza, momentos de melancolia, de sentimentalismo, muitos, mas... eu sou uma pessoa naturalmente assim. Sou uma pessoa melancólica, sou uma pessoa sentimentalista, sou uma pessoa emotiva. Então, a depressão nunca alterou essa parte de mim. Eu sempre fui assim. Sou uma pessoa que chora muito com filme, chora muito com livro. Eu sou assim. Então, a depressão pra mim nunca foi sobre isso, essa parte emotiva. Também nunca foi muito sobre tristeza, que é um sentimento, né? Um sentimento adverso, é uma oposição à felicidade. Não a felicidade, a alegria, né? Porque a felicidade é muito maior. Pra mim, a depressão sempre foi mais como desânimo. Essa é a palavra, desânimo. É você não querer. Não é você estar deprimido. É depresso. Essa é uma boa palavra. Eu gosto de latim, eu estudo latim e essa é uma boa palavra. Foi a palavra que derivou depressão. Mas depresso significa submerso. É submerso. É você tá debaixo, assim, de um lago
e você não querer nem fazer esforço pra poder emergir. É só você estar submerso. Pra mim é isso. Sempre foi isso. Então é você não querer. Você olhar, você tá na sua cama e você não querer levantar. Você não sentir a vontade de levantar. Você não sentir vontade de comer, você não sentir vontade de fazer nada. E você está desanimado quanto a tudo. É só um andarilho, assim, um corpo vazio. Pra mim é muito isso. E por que eu tô falando disso? Porque dentre todos os sentimentos, né? A alegria, que são sentimentos bons, a própria tristeza, que é um sentimento, te faz sentir algo, né? A depressão, ela não faz com que eu sinta alguma coisa, ela faz com que eu não sinta nada, não sinta vontade de nada. Dentre todos os sentimentos com qual eu gosto de conviver, o amor é o maior deles. É amar as pessoas, é amar a vida, não a minha vida, amar a vida, no sentido de amar respirar, no sentido de amar dormir. Nossa, eu amo dormir, gente. Tem cochilos, assim, que são extraordinários. Hoje de tarde tirei um cochilo incrível. E amar, abraçar essa vida, sabe? A vida, as coisas pequenas. Amar, sei lá, ir pra praia, fechar o olho, ouvir o barulho das ondas, amar o sol, essas coisas assim. E amar o que eu faço. O amor é o único sentimento com que eu consigo lidar, além do desânimo. O desânimo eu já lido com ele há muito tempo. A depressão eu já lido com ela há muito tempo. Mas o amor é o único sentimento que eu consigo lidar e que eu gosto de lidar. Com o desânimo eu ainda amo. Com o desânimo eu não consigo, muitas vezes, sentir alegria, não consigo sentir tristeza, mas eu consigo amar. Então, eu amo o que eu faço. E esse é o motivo pelo qual eu não desisto. Tô falando pra vocês que vocês têm que amar o que vocês fazem. Pra muitas pessoas, às vezes, é muito difícil. Porque as adversidades, elas são tão grandes que, pô, é difícil você amar aquilo ali e você falar, pô, quero viver pelo amor. Tem gente que ama e escolhe não viver por isso. Eu acho que é uma decisão válida. Não tem invalidez na decisão das pessoas. No final das contas, não é sobre amar, não amar, o que faz, enfim. É sobre você encontrar um propósito pra continuar fazendo aquilo que você já gosta de fazer, já queria fazer. Esse é o meu propósito. Eu sei que o mundo ele não foi feito pra pessoas que amam. Não foi. Porque se você tá numa entrevista de emprego, você não vai ganhar a vaga porque você falou que ama aquilo. É muito difícil você ganhar a vaga por isso. Você vai dizer que é porque você tem uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você vai ser escolhido pelas suas habilidades, pelo que você tem a oferecer, né? Às vezes você, sei lá, conhece alguém, você tem um tio, um avô que é muito importante, aí por isso, opa, você vai ser contratado. O mundo não é feito para as pessoas que amam. E é por isso que eu sou escritora, por isso que eu escrevo mundos para as pessoas se sentirem amadas. E é isso que eu posso fazer. Essa é a diferença que eu sinto que eu tô fazendo no mundo. No mundo, ou sei lá, no meu mundo. Ou no mundo das pessoas que estão lendo. Estão lendo meus mundos de qualquer forma, né? Eu faço isso, né? Eu crio universos onde o amor é visto. E as pessoas, elas podem se sentir amadas enquanto leem. Não porque, sei lá, qualquer coisa idiota, assim, mas porque eu acredito muito nas palavras, em como elas podem mexer com as pessoas, em como elas podem influenciar, sabe? Mas eu acredito nas palavras, não aquelas que são lançadas sem nenhum sentimento por trás, sabe? Ou até as que são lançadas com sentimentos adversos. Eu dizer que você tá linda sendo que eu te acho horrorosa. Eu acredito nas palavras que elas são lançadas com o sentimento. Eu acredito nas palavras que eu digo e eu acredito nelas e eu sinto aquilo que eu estou escrevendo. São esses tipos de palavras que eu admiro, que eu trago e que eu escrevo. Eu sempre falo com todo mundo que me conhece, sabe, que eu não sou uma pessoa que mente. Eu não gosto de mentir. Porque durante toda a minha vida eu já fui desacreditada, né? Já desacreditaram de mim com eu estando falando a verdade. Então eu pensava que mentir só ia ser um motivo real para as pessoas desacreditarem de mim. Falando a verdade eu não tenho crédito, então eu vou mentir pra quê? Pra ter menos ainda? Eu não gosto de mentir em tudo, não só em, ai, nossa, como eu sou uma pessoa verdadeira e falo coisas verdadeiras, mas eu escrevo coisas verdadeiras. Não há coisa que eu escreva que eu não acredite.
quando eu escrevo um personagem que tem uma opinião contrária à minha. Eu acredito que existem pessoas que têm opiniões daquela forma. Eu acredito no que eu escrevo. E se você me perguntar assim, Júlia, você tem uma... Eu de fato tenho uma história que é sobre fadas, então você acredita em fadas? Cara, sim. Eu acredito nas minhas fadas. Eu tô construindo elas. Eu acredito nos meus personagens. Pra mim, eu falo deles como se fossem filhos, como se fossem pessoas. Eu sonho com eles, eu idealizo eles. E pra mim, eles têm cabeça, opinião formada, e eu tô ali sendo apenas uma narradora da história deles. E é isso, eu acredito no que eu escrevo. E eu acredito nas pessoas que leem o que eu escrevo. As que gostam, as que odeiam, as que não acham nada. Porque, no final das contas, né, meu compromisso, eu digo assim, com os meus leitores, não é fazer com que eles gostem de tudo que eu escrevo, não. Porque isso daí não é justo, né? Não é assim também que funciona. Meu compromisso com os meus leitores é fazer com que eles sintam. Se eu, na depressão, tiver ausência de sentimento, durante a leitura eu quero que meus leitores sintam. Então, qualquer sentimento que eles tiverem durante a leitura, pra mim é válido. Não vou dizer que se alguém desse uma crítica negativa no meu livro, eu não ia ficar triste. Não vou dizer isso, né? Porque é mentira. Mas isso não quer dizer que eu não ia achar válida. Sabe, eu posso não concordar com tudo, mas existe certa validade no que a pessoa sentiu enquanto lia. Então isso não tem como eu negar, não tem como eu falar, não, isso não é válido. Eu posso não aceitar, sei lá, não acreditar, mas é válido, pô. O meu compromisso é esse, fazer com que as pessoas sintam. E sentir tudo, pô. Você quer sentir raiva, você quer chorar, você quer assistir tristeza, você quer assistir alegria, você quer ficar pensando, nossa, como eu queria viver um romance desse, ou se não, meu Deus, que romance terrível, que vida terrível, eu não queria ter uma vida dessa. Eu queria ser amigo desse personagem, eu queria nunca ver uma pessoa dessa na minha vida. É sentir. E às vezes não sentir nada também. É ler e falar, tá, o que é isso aqui? Qualquer coisa, sinta raiva, olhe pro livro e fale, meu Deus, que livro ruim, você é uma autora péssima, nossa, sinta. É importante que eu te fiz sentir aversão. Às vezes não é, obviamente, o sentimento que eu queria passar, né? Mas assim, sentindo qualquer coisa, tá válido pra mim. Eu fico de boa com isso. Um motivo pelo qual eu não desisto. É isso, esse compromisso, esse amor que eu tenho, apoio também. Eu vou dizer que, pô, isso é uma coisa que é realmente importante. Ter apoio. E é uma coisa até que a Fá fala no vídeo dela, né? Pô, se quiser me mandar uma mensagem, manda. Isso é muito importante. Às vezes é um apoio de alguém que nem te conhece. É um apoio de gente que te conhece também. Mas muitas vezes, quem te conhece, assim, em muitos casos, não vai ser aquele que vai te apoiar. E principalmente no âmbito da escrita dos autores, né? Às vezes a família compra por quê? Porque é da sua família. Porque, pô, vou dar uma ajuda ali, mas não vai ler o seu livro. Né? Nem todo mundo vai ler. Quem vai te dar apoio de fato nesse meio são pessoas invisíveis. São os leitores, pessoas que estão lendo ali seu livro e às vezes nem sabem como você é. Esse é o tipo de apoio que um autor recebe. É um apoio invisível. Isso é muito importante. E eu tenho um apoio muito legal. Eu tenho um apoio de leitores. Eu tenho um apoio dos meus pais. Eu tenho um apoio dos meus avós. Eu tenho um apoio da minha psicóloga. Eu tenho um apoio dos meus amigos. Eu tenho um apoio da pessoa que eu amo. Então, isso é muito importante pra mim. É de fato o que também não me faz desistir. Ter o apoio dessas pessoas, né? São pessoas que genuinamente sentem orgulho de mim, do que eu faço, gostam. Isso é importante também, né? Para além de amar, que é a minha principal motivo de não desistir, tá? É amar o que eu faço. E saber que é algo que na minha vida, nossa, como eu sou uma pessoa ansiosa, isso é muito legal. Saber que é a única coisa da minha vida que só depende de mim. E a única coisa que eu não consigo largar, sabe? Eu não consigo soltar a mão da escrita, porque ela não solta a minha. Então eu sei que é a única coisa que depende unicamente de mim. Ah, mas publicar um livro com a editora depende da editora, não sei o que, não sei o que. Dane-se. Escrever. Sentar e escrever um livro. É a única coisa que depende unicamente de mim. Então é a única coisa que eu nunca posso e nunca quero deixar de fazer. Cuidar de mim. Porque escrever também é cuidar de mim. Escrever é me entender. É saber o que eu tô sentindo, o que eu penso sobre algo. O que eu não penso também. Nem tudo é sobre o autor, nem tudo o autor escreve sobre ele, tá, gente? Às vezes a gente escreve sobre os nossos personagens mesmo. Saber disso e ter essa percepção, assim, são coisas que me fazem continuar. E é isso, gente. Esse foi o vídeo e eu espero que eu tenha feito vocês refletirem de alguma forma. De modo algum, não quero que vocês pensem exatamente que nem eu. Gosto de saber a opinião de vocês, o que vocês pensam a respeito. E se eu puder deixar uma mensagem, né, no final disso tudo, é que assim, isso foi uma coisa que eu aprendi
e eu fixo muito bem na minha cabeça, não escreva para o mundo. Se a sua meta é ser famoso, é ser um grande escritor, ganhar um prêmio Jabuti, ganhar um Nobel de literatura, se essa é sua meta, eu sinto dizer que você tá indo por um caminho que não é legal. Isso pode ser sonho, pode ser desejo, mas não pode ser meta. Essa é uma frase que minha psicóloga sempre fala comigo, isso é muito, muito bom. Foi uma coisa que eu aprendi depois de tomar muita porrada na cabeça, que é o que não tá no controle, você não pode ter como urgência. Ganhar um prêmio, ser publicado por uma editora tradicional, essas coisas não estão no controle de ninguém. Então, ninguém pode ter isso como urgência. Agora, se a sua urgência é escrever o livro, se a sua meta é escrever livros, é escrever um livro de romance, escrever um livro de terror, coisas que estão unicamente no seu controle, nossa, parabéns, tá no caminho muito legal. Não escreva pro mundo. Escreva principalmente pra você e escreva pra quem vai ler. Eu penso muito nisso, eu não escrevo meu livro pra o mundo, porque o mundo pode odiar meu livro. Eu escrevo pra aquela uma pessoa que vai ler e vai gostar pra caramba, que vai ler e falar, esse é o livro da minha vida. Então, eu escrevo pra essa pessoa. Só pense pra quem você tá escrevendo, decida pra quem você vai escrever. Eu também escrevo pra meus pais que estão aqui, eu escrevo pra meus avós, eu escrevo pra meus amigos, eu escrevo pra pessoa que eu amo. Só decida pra quem você vai escrever e o quanto isso é importante pra você, porque obviamente você, o autor, o artista, tem que estar em primeiro lugar. Então, não desista. Não desista por você e não desista pela pessoa que vai ler o seu livro e falar, eu não conseguiria viver sem esse livro. Deixo aqui um espaço pra vocês comentarem as experiências de vocês e as opiniões de vocês. E se você tava inseguro, tava pensando em desistir, saiba que você pode mandar uma mensagem pra falar assim, poxa, e eu vou ajudar. Não desiste não. Não desiste não, fica aí, fica tranquilo. O mundo é uma bosta mesmo, mas aí, se pessoas legais que nem você e que nem eu escreverem livros legais, talvez melhore um pouquinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Terminei de pentear meu cabelo. Não fiz grandes penteados não, nem grandes finalizações. Eu tô aqui só ajeitando, porque amanhã eu vou pra faculdade, olha só. Era pra eu ir pra faculdade? Não. Se você gostou do vídeo, né, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e comentar que tipo de vídeo você gostaria de ver por aqui, se mais bate-papo assim, se vlog. Eu tô pensando em trazer vlog, só que essa semana estava um caco, então não consegui fazer nada. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e é isso. Beijo!